Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, sejam bem-vindos à aula de hoje. Professora Flávia fica muito feliz em poder ministrar esta aula de ciências para vocês. Amorzinhos, hoje estaremos falando sobre os estados físicos da água. Você sabia que a água ela tem diferentes estados físicos? Você não sabia? Então vamos a partir de agora prestar bastante atenção, combinado? Antes que eu comece o conteúdo, eu quero que você pegue o seu livro, abra lá na página 36 para que você acompanhe junto comigo o conteúdo, combinado? Vamos lá, meus amores. Vamos começar entendendo que a água, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos. Marquem bem isso, hein? A água pode ser encontrada em 3 estados físicos. Mas quais são eles? Vocês sabem me dizer quais são eles? Se você sabe, para o vídeo rapidinho, grava um áudio falando quais são os 3 estados físicos que a água pode ser encontrada, combinado? Então vamos lá. A água ela pode ser encontrada em 3 estados físicos, que são eles: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Decorem bem esses nomes, hein? Vamos entender um pouco mais agora sobre cada um desses estados físicos da água, combinado? Vamos começar entendendo o que seria a água no estado líquido. É aquela que nós encontramos nos mares, nos rios e nas torneiras. É a água que nós bebemos. Então, a água que nós bebemos, ela se encontra no estado líquido. E ela vai ter a forma do recipiente que você colocar. Como assim, professora? Ela terá a forma do recipiente que você colocar. Depende da forma da garrafa que você colocar, do copo que você colocar. A água, ela irá tomar aquela forma do recipiente em que ela se combinado? Se colocarmos a água em uma garrafa comprida, ela vai ficar com aquela forma. Se colocarmos em uma garrafa mais larga, uma garrafa quadrada, ela irá ter aquela forma, tá bom, meus amores? Agora vamos entender um pouco sobre a água no estado sólido. É quando encontramos a água em forma de gelo. Professora, como assim quando encontramos a água em forma de gelo? Ela vai estar sólida como gelo, como quando encontramos ela nas geleiras, como encontramos na neve e em iceberg, combinado? Então vamos entender que quando fala da água no estado sólido, estamos falando de gelo. Entenderam? Gravem bem isso para não errar depois na atividade, hein? Agora vamos entender sobre a água no estado gasoso. É quando ela atinge uma temperatura muito elevada. Como quando colocamos a água em uma panela. A água, ao ligarmos o fogo, o que irá acontecer? A água, ela irá aquecer, não é verdade? Ela irá começar a esquentar, aquecer e logo começará a ferver. Essa água, então, ela entra em um estado gasoso, pois o que vai acontecer? A água que estava líquida ali, ao começar a ferver, ela irá começar a subir em forma de vapor. Então, esse vapor que sobe da água é o estado gasoso, a água em forma de vapor. Então, entendemos que o estado gasoso da água é a água em forma do vapor, ou seja, é o vapor da água ao ser aquecida. Então, revisando que a água ela é encontrada em 3 estados físicos: o estado sólido, que é o gelo, o estado líquido, que é aquela água que nós bebemos, e o estado gasoso, que é o vapor da água ao ser aquecida. Mas vocês sabiam que para que a água passe de um estado para o outro, existem mudanças físicas no estado da água? Isso mesmo. Vamos entender um pouco sobre quais são essas mudanças físicas? Essas mudanças físicas no estado da água ocorrem
quando há ganho ou perda de calor pela água. Então, aí nós teremos a fusão, que seria a primeira mudança no estado físico da água. Mas, professora, o que é a fusão? É quando a água passa do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, quando colocamos o cubo de gelo para fora da geladeira, deixamos ele ali em um copo ou ele em cima do armário, o que vai acontecer? Ele irá descongelar ou irá derreter. Temos aí então a primeira mudança, que saiu do estado físico sólido para o estado físico líquido. Esta mudança se chamando fusão, que vai do sólido para o líquido. Combinado? Vamos entender agora outra mudança. A condensação é quando passa do estado gasoso e retorna para o líquido. Lembra que a professora falou anteriormente sobre a água estar fervendo e subir aquele vapor? Então, aquele vapor é o estado gasoso da água. Mas se você pegar, por exemplo, uma tampa da panela e colocar em cima da chaleira que está subindo aquele vapor, o que irá acontecer? Na hora que este vapor que está subindo entrar em contato com a tampa fria, o que irá acontecer? Esse vapor irá se tornar novamente líquido. Então, por exemplo, temos a água fervendo que está subindo o seu vapor, que é o estado gasoso da água, mas ao entrar em contato com a tampa gelada, a tampa fria, terá o choque térmico, que transformará aquele vapor novamente em gotículas de água. Entenderam, meus amores? Vamos agora para uma nova mudança, a vaporização. O que será que é isso? Vaporização, professora? É quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, que é o caso da água fervendo. A água no estado líquido, quando vai para a panela, começa a ferver, a água vai se transformar em vapor. Se deixarmos muito tempo, toda aquela água que estava na panela, ela irá desaparecer, irá secar. Por quê? Porque toda a água, ela se transformou em vapor, ela se tornou vapor e já se diluiu pelo ar, não é verdade? Vamos entender agora sobre a última mudança do estado físico da água. Essa mudança, ela se chama a solidificação. O que é a solidificação? É quando a água passa do estado líquido para o estado sólido. Ou para melhor entendermos, quando você pega a vasilha de gelo lá da geladeira, você irá colocar a água em estado líquido. Após deixar um tempo no congelador, o que será que aconteceu? Ela se transformou em pedras de gelo, em cubículos de gelo, não é verdade? Então, a solidificação é quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, combinado? Amorzinhos, eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, a professora estará aqui disponível para estar ajudando vocês, retirando qualquer dúvida, combinado? Um super beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.